Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Vamos orar mais uma vez. Noite abençoada por Deus, o nosso Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Faça o seu pedido de oração no chat e também na descrição deste vídeo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que o Senhor continue a abençoar sua vida, sua casa e todos de sua família. Tenho plena certeza de que o Senhor reservou algo especial e por certo fará na minha, na sua, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Amado Deus soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença em oração, em súplica, ó Deus, em mais uma oportunidade, em mais um privilégio a qual o Senhor nos concede neste momento. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas, de uma maneira toda especial. Obrigado, Senhor, pelos grandes livramentos. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. Obrigado, meu Pai, pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Senhor Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença, ó Deus, em oração, através, ó Deus, da oração, através do clamor, meu Pai, eu creio na misericórdia santa do Senhor. É mais uma vez, ó Deus, é mais um privilégio, Senhor, que o Senhor nos concedeu neste exato momento. Obrigado, meu Deus. Obrigado, ó Pai, pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, pelos grandes livramentos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos internautas que vêm todos os dias neste canal e rogam as nossas orações neste dia abençoado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da sua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, visita os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles, meu Pai, ó Senhor, que estão na fé. Sim, mesmo diante de desafios, mesmo diante de complicações, estão na fé, estão confiantes que o Senhor, ó Deus, está no comando e que, por certo, meu Pai, agirá na vida, ó Deus de todos os teus filhos, de uma maneira especial. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu confio, meu Pai, eu confio em Ti, na força do Seu poder. Meu Deus e meu Pai, visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs agora, onde quer que estejam. Visita, Senhor, agora. Seja, meu Pai, enfermo em casa, seja enfermo no hospital, seja, Senhor, enfermo a caminho do hospital. Ó Deus, visita esta pessoa. Nós acreditamos, ó Deus,
no poder da fé, nós acreditamos no poder da oração. Em nome de Jesus, nós acreditamos na bênção do Senhor. Visita os meus irmãos, visita as minhas irmãs, meu Pai, de perto e de longe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio, meu Pai, no poder da oração. Confirma, Senhor, nesta oportunidade, ó Deus, a tua bênção, a tua vitória, ó Pai, aos teus filhos, às tuas filhas. Eu oro também pelas pessoas que têm, ó Deus, abençoado esse projeto. Eu passo cada uma delas para os teus cuidados. Manifesta o seu poder na vida de cada uma destas pessoas. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor e que haja, meu Pai, manifestação do poder do alto céus, do poder do Espírito Santo, que haja manifestação nesta hora. Visita, meu Pai, ó Deus, a cada um neste exato momento e repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Abençoa também o casamento, abençoa também o namoro, o noivado, abençoa de uma maneira especial a vida, a casa, a família de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus, a tua palavra nos afirma dizendo: ó Deus, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus e meu Pai, nós acreditamos que o Senhor é conosco mais uma vez. O Senhor é com a tua igreja mais uma vez, com os teus filhos, com as tuas filhas mais uma vez. E eu sei, meu Pai, que enquanto nós estamos orando, há uma ação do teu Espírito Santo acontecendo no seio desta família. Ó meu Pai, abençoa mesmo, derrama chuvas de bênçãos, derrama chuvas de bênçãos nesta noite. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, entregando vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A maior revelação nesta noite de Deus para a tua vida. Eu gostaria de refletir com vocês numa passagem bíblica que está registrada no capítulo 16, do verso 7 ao verso 13. Porém, eu vou ler nesta noite apenas o verso de número 9 e vou depois, no decorrer da explanação da mensagem, aqui trazendo os outros versos. Então, verso 9, Gênesis capítulo 16, verso 9, diz assim: Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Irmãos, nesta noite vamos refletir em uma das passagens incríveis, mais incríveis da Bíblia Sagrada, uma das passagens mais marcantes da Bíblia Sagrada, a história de Agar. Ela era a serva de Sarai, de Abraão, e por causa da demora no cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Sarai entregou esta serva a Abraão para que tivesse um filho por meio dela. Agar engravidou, mas a gravidez ela trouxe conflitos para aquela casa, para dentro daquele lar. A gravidez trouxe conflitos. Sarai passou a tratá-la com dureza após ela conceber
após ela começar a gerar. E Agar decidiu então fugir para o deserto de sua senhora. Ela vai tentar fugir naquele momento. Foi justamente naquele momento de dor, de solidão, naquele momento de abandono que Deus se revelou a ela. Muitas pessoas estão vivendo momentos até parecidos, não é? Sentem-se esquecidas, injustiçadas, feridas e até sem direção. Mas a história de Agar, ela nos mostra que Deus ele continua vendo aqueles que o mundo ignora. Então aqui no relato aqui que acontece há quase 2000 anos atrás, né, antes de Cristo, há quase 2000 anos antes de Cristo, naquela cultura, a esterilidade era vista como uma grande vergonha para a vida de uma mulher. A esterilidade era vista até muitas das vezes como uma maldição. Em contrapartida, ter filhos era ter uma bênção do Senhor. Sara estava avançada em idade e não tinha filhos, todos nós sabemos desta história. E tentando ajudar Deus a cumprir sua promessa, Sara entregou Agar a Abraão. Bom, aquilo nasceu da precipitação humana, aquilo nasceu da impaciência humana, e isso vai gerar conflitos familiares. Quantas pessoas que agem precipitadamente pela impaciência, e isso traz transtorno, conflitos na atualidade. Quando Agar engravidou, a tensão naquela família aumentou e ela fugiu para o deserto sem a direção do Senhor. Ela tenta, na verdade, voltar ao Egito, a sua terra natal. Mas no caminho, a Bíblia vai nos dizer que junto à fonte de água, o anjo do Senhor apareceu para ela. E é interessante notar que era uma serva estrangeira. Agar era uma serva estrangeira, uma mulher sem importâncias, sem importância aos olhos da sociedade da época. Contudo, Deus foi ao encontro dela. Olha que algo interessante. Então, a Bíblia vai dizer que Agar, olha só, Agar chamou o Senhor de Tu és Deus que me vê. Capítulo de número 16, versículo 13, ela vai dizer, olha só, Deus é um Deus que vê, conhece e cuida das pessoas. Ela vai dizer, Tu és um Deus que me vê. No hebraico aqui, essa expressão aponta para um Deus que observa atentamente, conhece profundamente, um Deus que intervém na hora certa. Então, a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome relacionado ao caráter de Deus foi justamente uma serva que era estrangeira por nome Agar. Isso nos ensina que o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas, sua graça alcança ricos e pobres, conhecidos e desconhecidos, fortes e fracos. A graça de Deus tem o poder de alcançar. A primeira lição que eu aprendo aqui dentro desse texto é que Deus nos encontra no deserto. O deserto de Agar não era apenas um deserto geográfico, era um deserto emocional. Ela estava ferida, ela estava rejeitada e sem saber o que fazer. E foi naquele lugar que Deus apareceu. Irmãos, há pessoas que nesta noite estão vivendo desertos espirituais. Sim, pessoas que estão enfrentando problemas familiares, problemas financeiros,
E talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém consegue te ajudar, que ninguém até mesmo conhece. E muitos que conhecem não conseguem te ajudar. Mas o mesmo Deus que encontrou Agar naquele deserto, ele te encontra aqui nesta noite. É o mesmo Deus que te encontra aqui neste momento, no deserto em que você está enfrentando. Deus te encontra no lugar da sua dor, no lugar da sua turbulência, da sua tristeza, da sua angústia. Deus está te encontrando neste lugar. Outra questão que aprendemos dentro desse texto é que Deus conhece a nossa história. Quando o anjo, no versículo 8, apareceu, ele perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? No verso 8 ele vai perguntar, ou seja, significa que Deus conhece a nossa história. Ele vai dizer assim, Agar, serva de Sarai. Ele sabia de que ela era serva. Deus sabia. Quando ele pergunta de onde vens para onde vais, não significa que ele não sabia a resposta. A pergunta não era para obter a informação, mas a pergunta era para levar Agar a refletir. Então Deus muitas das vezes vai nos fazer algum tipo de pergunta para nos fazer refletir. Muitas vezes Deus nos faz parar para analisar a nossa caminhada. De onde você está vindo? Quais feridas você está carregando? Para onde as suas decisões têm te levado nesse momento? Antes de mudar uma situação, Deus deseja tratar o nosso coração. Antes de mudar a nossa situação, Ele trata de mudar o nosso coração. Então, Deus conhece a nossa história. Outra questão, nem toda fuga é vontade de Deus. Aqui ela estava fugindo. Qual foi a orientação divina para ela? A orientação divina e clara para ela foi: volta para a tua senhora. Humanamente aqui, meus irmãos, Agar, ela queria apenas fugir. Humanamente ela queria fugir, mas Deus mostrou que o caminho da bênção não estava na fuga. O caminho da bênção estava na obediência. Eu vou repetir. O caminho da bênção não estava na fuga. O caminho da bênção estava na obediência. Vivemos em uma geração que deseja abandonar tudo diante da primeira dificuldade em que ela encontra. Mas existem situações em que Deus nos chama para permanecer, para perseverar e confiar. Então a obediência de hoje pode ser a porta do milagre do amanhã. Outra questão, e aqui eu termino. Deus tem promessa para quem persevera. O Senhor disse a Agar que seu filho seria chamado Ismael. O nome Ismael significa Deus ouviu. Agora, antes mesmo do menino nascer, Deus já tinha um plano para aquele menino. Sim, isso nos mostra que Deus trabalha em nosso futuro. Antes mesmo de nós chegarmos lá, Ele já está trabalhando em nosso futuro. Talvez você não veja uma saída para algumas situações, mas eu quero profetizar nesta noite que Deus já está preparando respostas que ainda não chegaram aos seus olhos. Deus está preparando. Irmãos, irmãs, Deus vê a nossa lágrima. Sim, Deus não nos abandona. Não. E o deserto não é o fim. Deus está encontrando muita gente aqui no seu deserto, na sua prova, na sua luta. Deus está te encontrando. E escute, Ele muda, Ele reverte todas e quaisquer situações que têm, de fato,
transtornado a sua vida. Creia no poder de Deus. O poder de Deus ainda se manifesta na vida daqueles que confiam nas suas promessas, confiam na sua direção. Às vezes, a direção que Ele nos dá não traz muito, vamos colocar aqui, a direção que Ele nos dá parece que não traz muita segurança. Mas se Ele está nos dando aquela direção, é seguro. Se Ele mandar você ir, vá. Se Ele mandar você ficar, fique. Se Ele mandar você falar, fale. Se Ele mandar você calar, cala-te. Ei, confia em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Agora, o anjo ele vai dizer para ela voltar para sua senhora. E se humilhar ainda, não é? Talvez a história de algumas pessoas aqui, ela vai começar a mudar a partir do momento que você voltar e se humilhar. Aí a história vai mudar. A partir do momento que você reconhecer. Ah, mas não foi eu. Ei, se humilha. Peça perdão. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo. Que Deus abençoe vocês. Gente, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero fazer um convite para quem mora aqui na minha cidade. Olha, eu estarei pregando na manhã desta quarta-feira. Eu estarei pela manhã pregando a palavra. No horário das 2 da tarde, pastor Floriano. À noite vai estar o pastor Daniel Dias. Agora eu estarei pregando no horário da manhã, nesta quarta-feira, com vocês. Eu quero deixar aqui o meu convite especial para a quarta-feira da manifestação do poder de Deus, a quarta-feira profética. Esteja em um dos 3 horários em nossa igreja, você que é de Colatina. Hein? Isso, participe conosco. E aqui nesse canal das orações, porque tem tantas pessoas que têm sido abençoadas por Deus aqui nesse canal, não é? Quantos testemunhos, quantas pessoas têm contado a bênção e você vai contar a sua também. A sua oração chegou até os céus e tem resposta de Deus para a tua vida. Amém? Deus está encontrando muita gente aqui no seu deserto. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Se você sentir no coração de abençoar o projeto, abençoa. Se não sentir e quiser usar a fé, também abençoe. Se não quiser, ore em prol desse projeto. Eu volto meia-noite com vocês. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs.